Voltei. Fiz algumas alterações aqui no formato. Acho que vai ser mais fácil da gente ler dessa forma aqui. E eu quero escrever mais, porque quando a gente copia, qualquer coisa, mas especialmente a Bíblia, é, você realmente mastiga aquilo que você está lendo, né? Porque senão muita coisa passa batido. Por exemplo, teve versículos que, questão de uma, duas, três palavras, eu expliquei um monte de palavra e conceito que se encontra em outros lugares. E quando você lê, se atropela aquilo tudo. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei escrevendo, né, coisinha por coisinha, porque essa era a minha proposta. E, e eu vou continuar dessa forma, e eu vou convidar você a fazer o mesmo, né? Se você não puder copiar agora, ou se você não confia nessa tradução que eu tenho, pegue uma tradução que você confia, né? Até porque eu comecei pelas demais traduções e copie, sabe? Faz uma oração antes, né? Pede para ele te salvar de alguma coisa que você fez que você sabe que é errado, para ele te ajudar. Promete que você vai copiar um capítulo, né? Um Gênesis 1, né? Pega uma caneta, um papel. Eu ia pegar o papel das minhas primeiras traduções, né? E eu ia mostrar aqui agora, mas eu esqueci de pegar o papel, outra hora eu mostro. Mas eu fui de ponta a ponta, copiando. E muita coisa eu comecei a ver e eu falei assim, bom, não faz sentido. Ou a tradução está errada, ou a Bíblia está errada. Então eu me deparei com essas duas hipóteses. Eu falei assim, tá, eu, já tendo sido tradutor em outras questões, em outros lugares, em outros eventos da minha vida, eu sei o quanto é difícil e quanta coisa passa batido em tradução. Especialmente algo de uns 5.000 anos, por aí, eu não sei a linha do tempo exata aqui. É, eu acho que os judeus estão no ano 5.500 ou alguma coisa assim. Mas enfim, e as coisas passam a batir. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar as palavrinhas que tem e eu vou ver como que o contexto se encaixa e o que eles dizem que significam. Então, através de processo de eliminação, eu fui vendo que, na verdade, não só foi traduzido de forma que deixou a desejar para outros idiomas, mas quando as Bíblias que nós temos no português, elas, por questão de ver como os erros foram feitos, é mais provável que grande parte das nossas traduções vieram do inglês, nem dos idiomas originais. E a gente vai ver muita palavra aqui que se a gente que no hebraico ela é quase a mesma coisa que no português. Mas quando pula para o inglês, ela perde significado, porque não existe uma palavra equivalente no inglês, né? E a gente vai ver algumas dessas. Quando chegar nelas, eu vou comentar, né? E, por exemplo, o verbo ser, o verbo estar, o haver e o ter, eles têm uma relação muito próxima, assim, uma coisa com a outra, né? Mas na hora certa quando eu for copiando aqui, eu vou fazer isso, que daí vai estar mais caprichado também. E então, assim, é muito importante, né? Começa do começo, pega, né? Se você quiser fazer da minha tradução, você faz, mas é importante que você faça, né? E se de fato você fizer de outra tradução, e depois você vir aqui e ver como está, você vai ver as reflexões e a grande divergência que existe entre uma coisa e outra. Porque várias pessoas fazem esse levantamento para mim, né? Nossa, mas tem tanta diferença de uma para outra? Sim, de fato, tem muita diferença de uma para outra, né? E eu não estou nem falando das seitas que são muito divergentes né, do que de fato está lá. Mas assim, então é muito importante copiar. Então assim, essa tradução na parte de cima é a minha terceira tradução. A primeira tradução eu traduzia a King James do inglês para o português
palavra por palavra, conforme eu via a palavra eu ia lá. Eu não investigava nessa época a palavra. Aí na segunda tradução, eu fiz palavra por palavra, mas ao pé da letra. Se eu pego para ler, eu entendo, mas se eu mostro para vocês, é tudo ao pé da letra, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Então, assim, nessa parte de cima, nós temos a minha terceira tradução, que, que eu já dei uma organizada mais nas frases e mexi um pouco para lá e para cá para fazer sentido no português. Então, na de baixo, é a quarta vez que eu estou copiando esse livro de ponta a ponta. E a minha proposta é fazer dessa forma. Se a coisa toda fluir, eu vou manter esse formato. Se eu ver que não está fluindo, eu vou trocar. Porque por mais que minha vontade seja eh, acompanhar vocês a copiar, se não está fluindo, não faz sentido. Então, eu vou experimentar hoje, copiando desta forma, e se eu sentir que fluiu, se eu sentir o foguinho no coração, que eu sempre comento para vocês buscarem em oração a presença do Salvador, se eu sentir, a gente continua, senão eu vou simplesmente ficar pegando no seu pé para que você faça isso, né? Então, é uma caneta, um lápis e especialmente se você puder deixar num cantinho da mesa, e uma hora que você está passando, quer saber? Eu tenho 10 minutinhos, eu vou copiar mais uns 5 versículos. Mas na sequência, começa em Gênesis e tudo, né? No começo, começa no começo. Gênesis 1:1. Então, bom, vamos continuar aqui. Aí eu vou recapitular um pouco o que nós vimos no episódio passado, né? Então, Solo conheceu a vida, a mulher dele. Lembrando que esse conheceu, né, quando a gente vai para o grego e o Senhor fala: Apartai-vos de mim, não vos conheço, algumas pessoas questionam: pô, mas se ele é se ele é Deus, como que ele não conhece alguém se Deus conhece todos? Olha lá, ele não é Deus, né? Aí a gente falou sobre a palavra Deus e a palavra Salvador, né? Que de fato ele é o Salvador, porque ninguém salva mais do que ele. Mas também o conheceu, ele tem essa. Ele é usado dessa forma, né? De relação íntima, né? Então aqui, então o Solo conheceu a vida, a mulher dele, né? Aí olha o versículo seguinte. Ela então ficou grávida. Então a gente entende algo por esse conheceu. E como que a gente fala, pô, mas talvez ele conheceu ela e depois ele saiu e ela engravidou e tal, pá, 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 pá. Sim, mas aí quando a gente pula lá no Novo Testamento, tem essa questão: apartai-vos de mim, não vos conheço. E ao decorrer da palavra, e especialmente o Cristo, no Novo Testamento, ele fala, né? Faremos moradia dentro de você, né? Para todo o, que busca ele de coração, né? Então ficou. Então é por isso que eu sei que aqui é conheceu, né? Não é, e depois, tá, mas ele conheceu ela e depois, pai, ela engravidou, então isso aqui não. Não, porque isso aqui bate com outros lugares que também, ao decorrer da palavra, esse conceito de, conheceu ela e engravidou logo em seguida. Então, é, com isso a gente desvenda o que acontece lá, né? Quando o Cristo Salvador, Salvador, salvação, ele fala: Apartai-vos de mim, não vos conheço, né? Porque se ele é, como que ele não conhece? Ele não conhece porque ele não teve intimidade com aquela pessoa, naquele sentido de, né, não, não estava tendo, né? Ela então ficou grávida, gerou o obter e disse. Aqui também, por exemplo, se você for copiar, você pode fazer uma. Espero que você copie. Você pode, por exemplo, gerou o obter, né? Você pode usar adquirir.
Tem lugares que chama ele de adquiriu, porque tem uma frase especial, né, que o pessoal monta com os 10 primeiros nomes da Bíblia, e tem uma mensagem lá, e lá usa-se a palavra adquirir como um dos nomes, como o nome aqui, que seria do. Eu fiquei tão acostumado a fazer as coisas assim que eu esqueci os nomes transliterados. Do Caim, do Caim. Gerou obter e disse. Obtive um homem do salvação. Então, por isso que é. Lembrando que eu coloco em laranja os nomes que estão traduzidos, e em vermelho os nomes que não estão traduzidos. É, é interessante isso também, né? Porque, por exemplo, no Novo Testamento eu traduzo Jesus como salvação também. Porque a pronúncia é Yehoshua, e, e no Antigo Testamento Yehoshua é salvação. Então, eu chamo ele de salvação. Mas eu também chamo Jeová de salvação. Então, obtive um homem do salvação. E ela gerou novamente. Mas assim, aqui é importante que a gente ressalte, né? Que ela não exatamente obteve um homem do salvação, porque a gente vai ver o que ele vai fazer, né? O Caim vai fazer. É uma história bastante conhecida. Então é importante isso, porque essa é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, né? Tudo que você ganha, que você gosta, você não, né? Mas muitas pessoas veem como bênção, mas tem muita coisa que não é. Tem coisa que é simplesmente calma que o preço vai chegar. Por exemplo, tem um rei de Israel que pediu mais vida pro salvação. Ele ganhou mais 15 anos. Nesses 15 anos, ele teve um filho que foi o pior rei de Israel. Ele arregaçou com o país, que foi por conta dele, né, que depois a gente vê que teve o exílio da Babilônia, que não tinha mais volta, né? Que o exílio ia acontecer. Depois eles voltariam, mas o Salvador não ia mais desfazer aquilo que ele tinha feito, de que seriam deportados. O pessoal chama de exílio, mas eu chamo de deportado porque ninguém usa essa palavra exílio. E assim, se você sai por vontade sua com algum motivo, estou sendo perseguido pelo meio político, vou sair, estou exilado fora. Mas se alguém te arranca, você não está exilado, você está deportado, né? Eles foram deportados. Então, o exílio de Israel. Não, deportação. Também é um conceito que, no meu ver, está errado. E ela gerou novamente o irmão dele. O vento. Eu acho que eu vou fazer só falado mesmo, porque senão vai ficar muito travado. Bom, vamos lá. O vento era pastor de gado pequeno, e o obter era servo do solo. Isso aqui é uma coisa que encaixou de uma forma interessante também, né? Ó, se a gente refletir, ela obteve um homem do salvação.
e o obter era servo do solo. Então, o homem que foi obtido do salvação era servo do solo. Então, aqui novamente nós temos Jesus Cristo de forma poética, né? Então, o homem que houve do salvação foi servo do solo, que considerando que nós somos filhos do solo, que é o Adão, isso aqui também se encaixa como o Novo Testamento. E o vento era pastor de gado pequeno. Acho que a gente falou essa parte aqui também. Lembrando que o Cristo, né, é considerado pastor de gado pequeno. Né? Então aconteceu ao fim de um dia que o obter trouxe presente para o salvação do fruto do solo. O vento levou também, ele dos que nasceram primeiro do gado pequeno e da gordura dele. Agora que interessante, o Salvador, ele aceita, os presentes que ele aceita são presentes de cunho divino, não do seu próprio esforço das suas mãos. Então, por exemplo, se você faz algum esforço diante do Salvador, mas aquele esforço que você fez não sentiu o foguinho que eu falo, é um fruto seu, não é um fruto dele. Tem que ser um fruto dele através de você. Né? Lembrando que, por exemplo, o Salvador é o homem e a humanidade é a mulher. Né? O humano é a mulher. Então, o fruto que ele aceita é o fruto que ele coloca em você e você gera. Um fruto que é apenas fruto do seu próprio trabalho, sem aquela inspiração, não é um fruto aceito. Por isso que tem muitas, muitas ofertas que, por exemplo, assim, tudo que é de igreja é coisa do Salvador, que é coisa de Deus, né? Mas não, porque tem coisa lá que a pessoa está fazendo pelo próprio esforço dela, sem a inspiração pura. Aquilo é um fruto da própria pessoa e não do Salvador. Então, ele não considera. É um fruto como se fosse algo ilegítimo, né? Sim, Deus te dá o Salvador, ele te dá a capacidade de fazer essas coisas, né? Então, mas se não fosse por ele, eu não conseguiria ter feito isso. Sim, mas não foi com a inspiração dele, foi com a inspiração de algo para você ou em vão, ao vento. Né? O vento levou também, ele dos que nasceram primeiro do gado pequeno e da gordura dele. Aqui é interessante, essa parte aqui, para eu explicar aqui, vai ficar muito intenso. Isso aqui vai ser melhor explicá-lo quando a gente chegar em Levítico e lá tiver todos os sacrifícios, né? Mas basicamente, ah, e nas traduções convencionais aqui nós vamos ter a palavra primogênito, né? Mas não é todo mundo que sabe o que é um primogênito. Então, ao invés de usar o conceito de primogênito, eu escrevo que nasceu primeiro, que é que para deixar a linguagem mais fácil. Mas, por exemplo, se você estiver copiando, o que eu espero que você tenha, eu espero que eu não vou fazer agora porque vai ficar muito travado. Estava ficando travado, não estava fluindo da maneira que eu pensei que fosse. Escreve primogênito aqui se é o que se você entende, é uma palavra de fácil acordo para você. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei dos que nasceram primeiro porque a minha proposta é facilitar o máximo possível. Mas se você tiver feito copiando e ali, pô, pá, não quer saber, aqui eu vou colocar primogênito. Aí você coloca. É a sua escritura pessoal. Que é a mesma coisa. Do pequeno e da gordura dele. Essa questão de gordura a gente vai ver também. Gordura é tudo que você. Porque gordura é a parte mais saborosa. Então, quando você dá a parte mais saborosa da sua vida para o Salvador, ele gosta, porque é algo que você está abrindo mão que você gosta por ele. Né? Então, a gente vai entrar nesse contexto também,
É um excesso gostoso que você tem que você oferta a ele, né. Então, dos que nasceram primeiro do gado pequeno e da gordura dele. Então, o que que o vento, que o nome nas traduções convencionais é Abel, fez aqui? Ele fez basicamente a cruz, né? Que é quando o Cristo, por ser a fartura, né? O Cordeiro, né? Que inclusive o João Batista fala, né? Eis o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, né? Então, o que acontece? Ele fez aqui a cruz, né? Então, uma coisa que eu falo assim, e eu defendo de ponta a ponta, é que o cristianismo é a primeira religião que existiu, né? Porque isso aqui é antes do judaísmo. Foi feito por Moisés, mas foi escrito por Moisés, mas isso aconteceu antes de Moisés, né? Então, assim, estamos em Gênesis 4. E quantas vezes que eu já apontei para a cruz, para o Cristo? Várias vezes. Então, assim, o cristianismo é a primeira religião. Todas as outras religiões que tiverem semelhança com o cristianismo, porque o pessoal fala, né? Ah, porque é parecido com a religião dos egípcios, e sim, por quê? Porque daqui foi pro. Isso tudo que aconteceu passou pelo Noé, o Noé falou para os filhos dele, e os filhos dele propagaram pelo mundo, né? E aí a mensagem foi mudando um pouco de cada coisa. Então, não é que o cristianismo é um fruto de invenções, uma mistura de. Não, é o contrário. As outras religiões são um defasamento do cristianismo, que inclusive, eu vou mais adiante, o judaísmo é uma vertente do cristianismo, porque se isso aqui aconteceu antes, um dos, uma do- um dos braços dessa árvore foi o judaísmo. Então, é o contrário. O cristianismo não é baseado no judaísmo. O judaísmo é fruto do cristianismo. E a gente vai ver muita coisa sobre a cruz ainda. E muitas vezes que eu toco no assunto, que eu faço a coisa toda ao Novo Testamento, né? Então, é um ponto de vista extremamente polêmico, mas é um ponto de vista verdadeiro. Quer gostem ou não. Salvação olhou ao vento e ao presente dele. Ao obter e ao presente dele, ele não olhou. Então aqui, né, o salvação reparou no presente do vento e no presente do obter ele não reparou, né? Então o obter ficou esquentado e a face dele caiu muito. Aqui eu achei legal esquentado, né? Porque de fato a palavra é esquentado, né? Eu vou até ver como tá nas outras traduções aqui, porque tá, irou-se, enfureceu, é. Mas a palavra ali é esquentar, mas é basicamente, né? Mas eu achei o esquentado porque a gente vai ver muita coisa que tem a ver com fogo e fumaça. Então é interessante que a coisa fique esquentada. E vai ter lugar que vai estar escrito, né? Ah, Deus ficou irado. Mas tem outra palavra que se encaixa melhor como irado. Então eu quis deixar o esquentado como esquentado mesmo. Vai pegar fogo essa história ainda. Então salvação disse ao obter: Por que está esquentado? E por que sua face está caída? Não será levantado se não fizer bem? Aqui temos outra coisa. Aqui temos é o conceito de ascensão. E é muito interessante porque no português nós temos a palavra ascender e a palavra acender. Nossa, eu fiz dois E's diferentes, peraí. Acender e acender. E quando você acende o fogo, ele sobe. E aqui, e a gente vai ver nos sacrifícios que o nome de um dos sacrifícios que acontece no Antigo Testamento é a ascensão, que é quando coloca fogo na coisa para a fumaça subir. Fumaça é a representação física do mundo espiritual de oração. Quando você ora, aquela fumaça vai para o Salvador e ele sente cheiro. E a gente vai ver isso muito quando chegar em Levítico, né? Que eu vou explicar o sacrifício. Nossa, na minha opinião, o melhor livro do Antigo Testamento é Levítico. É muito legal. É basicamente.
basicamente é, é, é um, é um livro sobre Cristo, né? Todos os sacrifícios ali se ligam a alguma coisa do Cristo. É um livro que eu vou ficar falando direto sobre as conexões que tem com a cruz, né? Então aqui, o que ele quer dizer com não será levantado se não fizer bem, ó. Nas traduções, nas traduções convencionais está aceito, mas como que o Salvador aceita algo? Pega fogo e sobe aos céus. Então ele não quis que a gente perdesse esse sentido de levantar, de acender. Ia ficar estranho eu colocar não será acendido, ascensão. Até porque, por exemplo, a ascensão, aqui nós temos, linkamos também a ascensão do Cristo, né? Teve o sacrifício, que ele morreu na cruz, e no fim da coisa toda, ele ascendeu aos céus, né? E aqui é a mesma coisa. Então, o que acontece? O vento pegou o primogênito dos cordeiros, né? Que também seria uma ligação ao Cristo, e da gordura dele, da fartura dele, né? E aquilo foi acendido. Então, aqui o que que nós temos? O sacrifício e depois a ascensão. A partir do momento que você usa essa palavra de aceito, você tira esse elemento de um cordeiro foi sacrificado e acendeu, né? Acendeu nos dois sentidos, né? Você poderia usar qualquer assim, porque acendeu no sentido de pegou fogo e acendeu no sentido de subiu. Então, por exemplo, se você for, quando você estiver copiando, você pode escolher qualquer uma dessas duas, porque biblicamente, nesse conceito, é o mesmo, né? Tanto acendeu como pegou fogo, quanto acendeu como foi para os céus, né? Então, são duas palavras diferentes, com a mesma pronúncia, que encaixam das duas formas. Que é fascinante. A gente vai ver muito isso. É, não será levantado se não fizer bem. Então, mas aí aqui eu coloquei levantado porque ia ficar estranho. Mas eu poderia ter colocado não será aceso, porque daí ia pegar fogo. Mas é mais no sentido, dá pra ver que é mais usado no sentido de subir mesmo. E se não fizer bem, o erro deita-se à porta, e você é o desejo dele. Então você governe sobre ele. Aí aqui eu vou falar uma coisa também que é muito especial dizer. Se você está fazendo algo que você sabe que não está agradando ao Salvador e você não consegue parar, pede em oração. Pede hoje, por mais que você faça amanhã, você vai atrás dele de novo, fala assim, eu fiz aquela caca de novo, sei lá, eu chutei meu cachorro, sei lá o que você faz. Que você não gosta, que te incomoda. Tem que ser algo que te incomoda, né? E começa pelas coisas que te incomodam, que você faz, que, meu, gostaria muito de poder mudar isso. Você pede hoje, você pede amanhã, faz um voto, fala assim, nossa, quer saber? O rapaz lá do YouTube falou, pô, Salvador, eu copio o Gênesis 1 para você, me ajuda com isso, né? E toda vez que você errar, você fizer aquilo de novo, chega, baixa sua cabeça, Salvador, me ajuda, eu não consigo mudar isso sozinho. Se você não me ajudar, tô te contando os segredos aqui da coisa, hein? Se você não me ajudar, eu não vou conseguir. Você me criou, você consegue me mudar também. O que que é, o que que é uma alteração para quem fez tudo, né? Então começa, insiste. Quando você errar, faz de novo, e de novo, e toda vez que aquilo. Chega uma hora que você simplesmente não vai fazer mais aquilo que te incomoda de você fazer. Isso é, olha, isso é uma das coisas mais importantes que eu posso fazer aqui. Sem a ajuda dele, você não consegue. Porque por mais que você fuja de um erro, se você não fugir para ele, você vai cair em outro. Você desvia de uma pedra e bate na outra. Então, assim, caiu, baixa a cabeça, chega no seu quarto, sei lá como você faz, sozinho, faz oração, Salvador, me ajuda.
te prometo um capítulo, né, vou lá copiar Gênesis 1, mas me ajuda. Se acontecer de novo, Salvador, me ajuda, vou copiar o capítulo 2 agora, vou fazer Gênesis 2, mas por favor, me ajuda. Mas se ele chegar lá e copia, pá, né? Então, assim, o solo, o humano, nós homens e mulheres, a humanidade, é muito difícil você resistir. Na minha opinião, é impossível você resistir sem correr para o colo dele, simplesmente fugindo do seu erro. Se você não correr para o colo dele nessa situação, ou depois que você fugir, você não levar ele em consideração, tipo, nossa, Salvador, eu consegui fugir, obrigado, mantenha isso e pá, eu consegui me segurar naquele momento, obrigado, Salvador, você é ótimo, vou escrever mais um capítulo para você aqui, para te conhecer melhor, você é bom demais. Você vai cair. Se não, se não fizer isso, você vai cair. É, você desvia de um buraco e cai num precipício. Então, assim, conseguiu desviar? Agradece, baixa. Nossa, Salvador, eu vou. Obrigado, pá, vou copiar lá, vou começar lá no começo. O Senhor que é o Salvador, né? Etc. Então, isso é importante dizer. Então, assim, você vai cair? Provável. Mas se você pedir a ajuda dele, você vai cair cada vez menos, até que um dia você não cai mais naquilo que você sabe que você não quer cair, né? Mas começa por algo que de fato te incomoda, né? Ah, nossa, toda vez que eu chego em casa eu grito exageradamente com, sei lá, meu filho, né? Aí você pega aquilo que está te incomodando, faz, olha só, ó, eu quero ser mais, eu quero ser mais sereno, eu quero ter mais paciência, por favor. Vou copiar aqui um capítulo, mas me ajuda, eu quero te conhecer melhor. Que ele vai te ajudar. Você está pedindo para fazer a coisa certa, né? Lá no Novo Testamento, o Cristo fala, né? Se até vocês fala para a galera lá, né? Se até vocês que são ruins sabem dar presentes bons aos filhos, quanto mais o Pai não dá inspiração para aqueles que pedem, né? Então, pede, ele vai, é um presente que ele gosta de dar. Então você governe sobre ele. Então o Obter disse ao vento, irmão dele. Então o Obter contou para o vento, né? E aconteceu, ao estarem no campo, que o Obter levantou-se ao vento, irmão dele, e assassinou ele. Agora que a palavra assassinar é interessante, porque tem três palavras que são vertentes de matar. É assassinar que eu uso aqui. O contexto delas é um pouco diferente do que nós temos no português, mas eu não sabia como explicar melhor. Então eu usei três: assassinar, matar e sacrificar. Sacrificar eu usei como contexto de quando algum sacerdote ou alguém sacrifica uma criatura para o Salvador. Então, eu usei nesse contexto. Assassinar, eu usei no contexto de matar o próximo propositalmente, né? Que dá para ver que são lugares onde a palavra se encaixa de uma forma muito mais agressiva, né? E matar eu usei de um jeito mais, né? Então, eu vi que essas três palavras em questão, elas se encaixavam mais nisso. Uma era assassinar, a outra era matar e a outra era sacrificar. E elas, conforme a gente vai trombando, a gente vai vendo isso, né? Então, salvação disse ao obter: Cadê o vento, seu irmão? E ele disse: Não sei. Sou o que presta atenção ao meu irmão? Aqui também aqui é aquela mesma palavra que eu comentei anteriormente do guardar, né? É que seria como se fosse tenho que prestar atenção ao meu irmão, né? Mas eu acabei indo mais pro sentido literal mesmo nessa frase, mas eu posso colocar tenho que prestar atenção ao meu irmão, né? Mas essa é aquela palavra que eu falo que ela fica
que ela muitas vezes ela é usada como guardar, né? Mas aqui guardar também não ia encaixar, ah, sou o guarda do meu irmão. Ah, até que poderia, mas é mais como tem que prestar atenção. E é engraçado porque ele teria que prestar atenção ao irmão dele, porque se ele tivesse prestado atenção ao irmão dele, ele teria feito um sacrifício igual o irmão dele fez, né? Então, guarda aqui também não se encaixa. Então, por mais que fica estranho, aqui é prestar atenção. Então ele disse: O que você fez? O som do sangue do seu irmão me chama do solo. Agora você está maldito pelo solo, que abriu a boca dele para pegar o sangue do seu irmão da sua mão. E aqui, isso aqui tudo é muito. Também se encaixa na cruz no segundo quesito, né? É, no Novo Testamento disse de que para que tenhamos o perdão, é preciso o sacrifício do Cristo, né? E quando você. E é importante lembrar que quando você passa a adotar uma vida mais de busca ao Salvador, né, e você começa a sentir a inspiração, sim, o Cristo, ele é o seu dono, porque se ele morreu por você e te comprou com o sangue dele, então ele é o seu dono. Mas ele também passa a ser o seu irmão, né? Então a gente vai ver essa questão também, como o sangue dele, né, da mão do seu irmão. Quando você trabalhar no solo, ele não mais vai dar a força dele para você. Isso aqui é interessante, né? Porque e se encaixa nesse contexto também. Porque, tipo, quando o Salvador trabalha no solo, também não. Você será movido e removido na terra. Aqui é muito o contexto de. Ele vai ser vagante, sabe? Existem povos como. Que não param, né? Como andarilhos e. Então o obter disse ao salvação: Minha culpa é maior do que eu suporto.